Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, nessa liturgia, orientados pela palavra libertadora de Jesus, somos convidados a tomar parte no banquete da salvação, animados por esse espírito que nós possamos celebrar a nossa fé. Então, a primeira leitura está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9. Depois o capítulo 20, versículo 1 a 7. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9. Depois o capítulo 19, versículo 1 a 7. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças e em adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, eu te anunciarei. Porém, Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Então, aqui na primeira leitura, a gente vê, né, que a gente vê o cântico das mulheres, né, indigna Saul, né, elas falando, né, como Davi matou 10 mil, né, e ali ele ficou muito indignado, não gostou nada do cântico, e então ele ameaçou matar a Davi. Só que Jonatas, o seu filho, né, o convenceu a não fazer isso, porque, olha, ele matou os filisteus, né, e você viu, né, e você se alegrou com isso, né. Ele falou aqui: não faças mal ao teu servo, ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu, né? Ele arriscou a sua vida matando o filisteu e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. E ali, né, Saul deu ouvidos a Jonathan, ao seu filho, né, e não matou a Davi, né? E aí, né, levou em seguida, né, Jonatas levou Davi em seguida para que ele voltasse ao seu lugar como antes, né? Então a gente viu aqui, né, Saul, né, Saul dando ouvidos ao seu filho, né? E agora falando do evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham
algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Então, a gente viu aqui, voltando à primeira leitura, o desrespeito e a inveja, né, que invadiram o coração de Saul, que não olhou mais com bons olhos, né, para Davi, né, desejando e tramando a sua morte. Então, chamado à razão, né, pelo seu filho Jonatas, Saul desiste de seus planos e restitui o lugar a Davi. Né? No Evangelho, as tramas dos maus encontram fim diante da poderosa proteção de Deus. Jesus, filho de Davi, é a manifestação do misericordioso cuidado de Deus para com o seu povo. Então, multidões o seguiam porque viam em seus milagres e prodígios a ação poderosa de Deus, que curava de todo mal, libertando do jugo do inimigo. Os espíritos maus caíam a seus pés e reconheciam: Tu és o Filho de Deus. Então, se a Davi Deus livrou do mal, o que fará Deus? O que faz e fará Deus por aqueles que pertencem a seu filho maior do que Davi, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.